Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, hoje nós vamos pensar no Salmo de número 73. E o Salmo ele pode ser estudado da seguinte maneira, do verso 1 até o verso 14. E a palavra de Deus diz: de fato Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham de canseiros dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de grande, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são ímpios e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e castigado a cada manhã. Então este salmo fala sobre o ato de focar a atenção em outros e assim deduzir acerca de si mesmo aquilo que o contexto está determinando. E você vê claramente que o salmista entra numa situação muito deprimente por permitir que isto acontecesse em sua vida, ou seja, focar em outros ao invés de manter os olhos fitos naquilo que é correto. Mas em segundo lugar você tem os versos 15 ao verso 20, e ali você tem o salmista focando os olhos em Deus, e há uma mudança então de atitude. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que era tarefa pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então aqui você percebe a mudança de perspectiva, uma vez que os olhos deixam de fitar naquilo que é circunstancial, naquilo que é homem, naquilo que é humano, naquilo que é antropocêntrico, e passa a ser cristocêntrico. Então aqui você encontra, dos versos 15 ao verso 20, o foco em Deus. Aí dos versos 21 ao verso 28 você tem o foco no próprio salmista, aquilo que eu coloco como foco em mim mesmo. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu, e eu estava embrutecido em sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na tua glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E a quem me poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. E aqui você tem então o salmista fazendo uma análise pessoal, porque o foco agora está nele mesmo. Enquanto os olhos estiveram fitos em outros, a reação ou a repercussão disso na alma foi de inveja. Quando ele foca em Deus, a perspectiva passa a ser de autoavaliação. E depois, quando ele, tendo focado corretamente em Deus e em si mesmo, ele começa a desfrutar dos benefícios deste relacionamento com o Senhor. E aqui nós temos então que esse salmo fala em primeiro lugar sobre a significação pessoal e depois a significação histórica e também a significação
eterna. E nós vivemos tempos pós-modernistas onde a história pessoal não tem muito valor. E assim nós encontramos no Salmo 73 um antídoto para esta ideia de que a história de cada um de nós, ela segue sem propósito rumo ao desconhecido. Muito pelo contrário, de acordo com as Sagradas Escrituras, existe um propósito e existe uma ideia muito mais real e abençoadora do que nós podemos pensar ou imaginar, que é a própria expressão da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, em Cristo eu tenho a significação pessoal, eu tenho significação histórica e a significação eterna. Coisas que passam a ser questionadas e perdidas quando o foco é errado. E assim eu preciso, com o Salmo 73, ajustar a visão e deixar de focar em outros, passar a focar em Deus e ter uma correta perspectiva acerca de mim mesmo. Versos 24 e 25 dizem: Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Esta é a conclusão, ou uma das conclusões do salmista no Salmo 73, e uma conclusão de grande convicção que faz com que a vida se torne possível. O verso 3 fala sobre aquilo que é o dilema de observar o que é humano. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E quando nós mantemos o foco nisto, a reação não pode ser outra senão negativa. Mas então nós vamos para o verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Então você estabelece o contraponto, ou o salmista estabelece o contraponto e coloca então tudo numa perspectiva correta. Que nós possamos, no Senhor Jesus Cristo, auxiliados pelo Espírito Santo, encontrarmos significação pessoal, significação histórica e significação eterna, ainda que as circunstâncias tentem nos convencer do contrário. E a palavra de Deus diz em 1 Pedro, no capítulo 4, por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntem com eles no mesmo excesso de devassidão. Existe, de fato, algo que atrai o pecador para esta devassidão. Mas benditos são aqueles que, olhando para Cristo, deixam estas provocações e tentações e opções de lado e focam naquilo que realmente importa, a saber, a santidade do nosso Deus, sem a qual ninguém o verá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude durante esta peregrinação a experimentarmos o foco correto de vida em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos porque o Senhor nos dá a oportunidade de olharmos para Cristo em meio a tanta confusão, em meio a tanta poluição visual e sonora. Nós temos a oportunidade de, em silêncio, experimentarmos comunhão contigo e voltarmos nossa atenção para aquele que é capaz de restaurar a significação de cada um de nós em termos existenciais. Ser com o seu povo aqui e ao redor do mundo e que nós desfrutemos de uma perspectiva correta de vida, olhando sempre para Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.